Bom, muito bom dia a todas e a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui a mais uma coletiva de imprensa do Governo do Estado de São Paulo. Agradecer a presença de todos os jornalistas, dos cinegrafistas, fotógrafos e também da nossa equipe de trabalho, que sempre às segundas, quartas e sextas está à disposição da imprensa do Brasil para dar esclarecimento e trazer notícias quanto à evolução da pandemia aqui no Estado de São Paulo e também das ações do Governo do Estado em combate a essa pandemia. Nós temos algumas notícias no dia de hoje, mas antes disso, no compromisso do Governo de São Paulo em dar transparência, inclusive do nosso governador João Dória, eu quero convidar o nosso governador, que cumpre isolamento social na sua casa, mas continua, graças a Deus, assintomático, a deixar aqui as suas impressões de alguém que está com Covid e também uma mensagem para todos nós. Então, com a palavra o nosso governador João Dória. Rodrigo, bom dia secretários, secretárias, membros do Centro de Contingência do Covid-19, jornalistas, cinegrafistas, técnicos, fotógrafos que estão nos acompanhando e aqueles que também pela TV Cultura nos acompanham ao vivo pelas imagens aí do Palácio dos Bandeirantes. Eu estou em casa, em isolamento, juntamente com a Bia, minha esposa, Rodrigo, cumprindo a orientação médica, a orientação da medicina. Assintomático, felizmente, a Bia também está assintomática e quero aproveitar, Rodrigo, para agradecer milhares de mensagens que recebi de pessoas, algumas conhecidas, muitas desconhecidas, desejando as nossas melhoras. Agradecer também as flores, os santinhos, as mensagens que eu recebi aqui, até por escrito, na porta da minha casa. Tantos gestos de carinho, de atenção, de amor, de compaixão. Isso nos fortalece, nos estimula e aumenta também a força das nossas orações. Pedir que todos vocês se protejam, tenham cuidado. A nossa contaminação aqui provavelmente veio de algum pacote que recebemos de fora, pois Bia e eu sempre tivemos muito cuidado na utilização de máscaras, com álcool gel, lavando as mãos. Então, eu recomendo cuidado redobrado para aqueles que recebem encomendas em suas casas e delivery também de alimentos. Usem luvas antes de abrir estes pacotes. Quero também, Rodrigo, alertar aos que estão nos assistindo aqui pela TV Cultura de que nós todos estamos em quarentena. Nós não podemos desmobilizar a quarentena e nem celebrar, não há razões ainda para a celebração. Nós temos a esperança da vacina, mas não temos ainda a vacina. Peço principalmente aos jovens, Rodrigo, aos jovens que na capital de São Paulo, na região metropolitana, litoral e no interior, sei que estão aborrecidos, sei que têm vontade de sair, de conviver, mas, por favor, não façam aglomerações, não tirem as suas máscaras ao estarem almoçando ou jantando ou no convívio com seus amigos. Toda a proteção, neste momento, é fundamental. Quero também, Rodrigo, agradecer a você, aos secretários do Governo do Estado de São Paulo, aos membros do Centro de Contingência do Covid-19, do Comitê de Saúde, alguns estão representados nesta coletiva, pela forma correta, precisa, com que vocês estão conduzindo todas as boas práticas nesta pandemia, mesmo com a minha ausência física no Palácio dos Bandeirantes. Continuo daqui, Rodrigo, amigas e amigos, trabalhando normalmente. Começo aqui às 7 horas da manhã, hoje eu dei 2 entrevistas para emissoras de rádio bem cedo, outros trabalhos também estão sendo feitos daqui, todas as reuniões foram mantidas com a minha participação virtual, mas principalmente com a confiança na grande equipe, no grande time que nós temos no Governo de São Paulo e no trabalho especialmente competente, dedicado e sério do Centro de Contingência do Covid-19, aos seus 20 membros e ao Medina, o seu coordenador, ao Gabardo, o seu coordenador executivo. Muito obrigado a vocês também pelo trabalho que têm realizado e ao Jean Gorenstein como infectologista e secretário de Saúde. Desejo a todos uma boa semana, um bom dia, fiquem em paz, fiquem com Deus, façam as suas orações, a oração sempre traz esperança e acalma o coração. E, por favor, se protejam.
Muito obrigado, governador. Feliz que continua assintomático, né? E mesmo à distância, o governador, como disse, tem participado de todas as nossas reuniões agora virtualmente, e a agenda do governo de São Paulo segue com a presença virtual do governador. Hoje eu trago aqui, então, em nome do governo, duas notícias importantes para a economia, para a geração de empregos no estado de São Paulo. A primeira delas é que nós vamos apresentar aqui, através da Ana Carla Abrão, nossa coordenadora do Comitê Econômico, que apoia desde os primeiros dias o estado de São Paulo no combate à pandemia, o resultado de um estudo feito pela FIP, da USP, que demonstra de maneira clara que o Plano São Paulo preservou 318 mil empregos no estado de São Paulo. Um dos grandes objetivos, quando o governador João Dória anunciou o Plano São Paulo aqui, há cerca de 50 dias atrás, era que nós pudéssemos ter uma convivência inteligente com a pandemia do coronavírus, e essa convivência inteligente ia nos permitir a preservação de emprego, a volta gradativa das atividades econômicas em São Paulo. E esse estudo da FIP demonstra em números que esse objetivo foi alcançado. O estudo comprova a relação direta entre as mudanças da fase do Plano São Paulo com o aumento da atividade econômica e, como consequência, a preservação de vagas de trabalho em todo o estado de São Paulo. Os dados demonstram também que os maiores beneficiados dessa preservação de empregos foram trabalhadores formais com baixa renda e pouca escolaridade. A segunda notícia de hoje é na linha também da preservação e da criação de postos de trabalho, é que o governo de São Paulo passa a oferecer agora, nesse segundo semestre, 10 mil vagas de trabalho em 366 cidades do estado. O governo de São Paulo tem um programa que é muito bem sucedido, que são as frentes de trabalho, coordenados pela secretária Patrícia Ellen, e agora nós anunciamos 10 mil vagas nessas frentes de trabalho, que contam com bolsa auxílio e cursos de qualificação profissional no programa Meu Emprego Cidadão Trabalhador. Então são duas boas notícias. A primeira, um estudo que comprova a eficácia do Plano São Paulo na preservação de empregos, na reabertura gradual da economia paulista, e isso já é percebido pela sociedade de São Paulo. E a segunda, uma ação direta do governo de São Paulo, que é o anúncio de 10 mil vagas de frentes de trabalho, buscando também a criação de postos de emprego de trabalho aqui no estado de São Paulo. E para isso, portanto, eu passo aqui para a nossa economista Ana Carla Abrão. Antes disso, em meu nome, em nome do governador João Dória e de toda a nossa equipe, agradecer a Ana Carla e o grupo de economistas que tem assessorado o governo de São Paulo, através de pontos de reflexão e análises permanentes que eles fizeram para o centro de contingência, e gradualizando saúde e economia, convivendo com inteligência e preservando empregos. Então, com a palavra, por favor, Ana Carla Abrão. Muito obrigada, vice-governador Rodrigo Garcia. Cumprimento aqui o secretário de Estado, cumprimento os membros do Centro de Contingência, a imprensa e todos que nos assistem, e em especial o governador João Dória, que está nos assistindo de casa neste momento, e que, felizmente, está assintomático e está aí cumprindo todos os protocolos da saúde para estar de volta conosco o mais breve possível, presencialmente, porque virtualmente ele está sempre conosco. Bom, vamos aqui, conforme o vice-governador Rodrigo Garcia colocou, apresentar um estudo, os resultados de um estudo liderado pelo economista Eduardo Haddad e um grupo de pesquisadores da FIP, da USP, que fazem justamente a análise do impacto do Plano São Paulo do ponto de vista econômico. Aqui eu vou ser a porta-voz. O economista Eduardo Haddad é membro do nosso Conselho Econômico, vem trabalhando com os dados, que são dados públicos, disponibilizados pelo governo do Estado de São Paulo, justamente para que possamos monitorar esse impacto e avaliar do ponto de vista econômico o que o Plano São Paulo nos trouxe de ganhos num momento que é um momento econômico tão difícil, não só globalmente, mas em particular no Brasil como um todo. E nós temos, como o vice-governador colocou, uma notícia muito relevante, muito importante, que é justamente esse resultado que foi gerado de forma independente por esse grupo competente de pesquisadores, de economistas, que mostra que foram 318 mil empregos preservados no estado de São Paulo,
graças ao Plano São Paulo. E eu vou apresentar com mais detalhes esses resultados, inclusive do ponto de vista técnico, mais uma vez aqui fazendo de voz a esse grupo competente de pesquisadores e que temos aí o orgulho de ter no nosso Conselho Econômico. Bom, do ponto de vista dos resultados, o detalhamento é importante a gente também destacar que esses empregos estão concentrados na economia formal, empregos com menor nível de escolaridade, menor renda. Destaca, inclusive, o aspecto social relevante desse impacto e desse resultado, porque isso significa que não só o Plano São Paulo permitiu um retorno gradual das atividades, mas fez em benefício daqueles que mais precisam, que são os trabalhadores de mais baixa renda. Além disso, um outro resultado muito relevante é que as regiões que foram aderentes ao plano, ou seja, seguiram os protocolos e as restrições de cada uma das fases, foram aquelas que tiveram um resultado mais positivo do ponto de vista de preservação de emprego. Isso é medido, conforme eu vou detalhar mais à frente, justamente a partir do índice de atividade econômica, que mostra como é que a economia foi reagindo em cada região, fruto ou como resultado da volta da atividade, sempre gradual, sempre dentro dos parâmetros do Plano São Paulo. E o melhor nisso tudo é que esses resultados foram obtidos com o controle da pandemia. E é isso que a gente vai mostrar aqui nos números. Acho que esse é um momento importante, temos mais de 2 meses de implantação do Plano São Paulo, e por isso que nós julgamos aqui ser muito importante fazer esse balanço que traz aí resultados positivos. Bom, aqui um pouco de linha do tempo, só para a gente recuperar. No dia 22 de março, nós tivemos a nossa primeira a quarentena decretada no estado de São Paulo. A partir daí, todo o monitoramento e o trabalho do governo do estado focado na ampliação da capacidade hospitalar, isso no estado como um todo, e os dados mostram isso. No dia 1º de junho, nós tivemos, então, a implantação do Plano São Paulo, com as diversas fases de classificação das regiões e os diversos critérios e indicadores de saúde que deveriam, a partir daí, ser monitorados para que pudéssemos evoluir ou involuir em cada região do ponto de vista de controle da pandemia. Estamos hoje na nossa 10ª atualização, que foi apresentada na semana passada, e, a partir dali, só uma recalibragem houve nesse plano, que foi no dia 31 de julho, onde alguns indicadores foram alterados para garantir mais estabilidade, para garantir, inclusive, que possamos evoluir e nos manter nas fases mais adiantadas do plano, em particular na fase verde, à medida em que as regiões ficam cada vez mais no amarelo, felizmente, e já tem indicadores aí que nos permitem estimar que logo, logo teremos, felizmente, regiões também na faixa verde. Aqui são, mais uma vez, um balanço dos indicadores do Plano São Paulo, lembrando que são 5 os indicadores que são monitorados, 2 deles vinculados à capacidade hospitalar, ou seja, o índice de ocupação de leitos UTI Covid e número de leitos UTI Covid por 100 mil habitantes, e 3 indicadores, que são indicadores da epidemia ou da evolução da epidemia. Variação no número de casos, variação no número de internações, variação no número de óbitos. Vamos lembrar que, de forma absolutamente legítima e correta, no momento lá, dia 1º de julho, em que anunciamos o Plano São Paulo, houve uma preocupação em algum momento e por alguns formadores de opinião à época, de que a implantação do Plano São Paulo, a flexibilização gradual de algumas atividades, poderia gerar uma explosão desses indicadores, uma explosão da epidemia no estado de São Paulo. E o que nós mostramos aqui nesse balanço de 2 meses do plano, é justamente que isso não ocorreu, felizmente, e graças a esse monitoramento, graças ao dinamismo que fez com que regiões evoluíssem de acordo com esses indicadores, nós conseguimos manter a epidemia sob controle. Ali em cima, capacidade hospitalar, hoje a gente já
rompe a barreira dos 60% de ocupação dos leitos de UTI. Número de leitos de UTI, o Estado de São Paulo fez um esforço magnífico de ampliação dessa capacidade no Estado como um todo. Saímos de 11 leitos por 100 mil habitantes para mais de 20 leitos por 100 mil habitantes. Isso é acima de qualquer média, não só nacional, mas global. Nós estamos hoje com uma capacidade hospitalar no Estado de São Paulo que se destaca em relação a qualquer indicador global, qualquer outro país no mundo. Do ponto de vista da evolução da epidemia, a gente vê ali os 3 indicadores de variação, um que é mais nervoso, que é a variação do número de casos, lembrando que houve paralelamente, e isso era um dos pilares do Plano de São Paulo, uma ampliação significativa no volume de testagem no Estado de São Paulo. Então, em parte, essas variações são explicadas por esse importante movimento que o governo do Estado também patrocinou, também motivou. E nós temos, portanto, aí, inclusive nas últimas apurações, quedas sistemáticas no número de internações e no número de óbitos. Esse é, mais uma vez, um balanço que é importante que façamos, que tenhamos aqui a transparência de mostrar que, felizmente, o Plano São Paulo manteve a epidemia sob controle. No próximo slide, a gente apresenta a testagem, que justamente mostra, que conversa com a informação anterior do número de casos. O Estado de São Paulo, de fato, ampliou de forma muito significativa o volume de testes. No lado esquerdo, temos aqui os testes PCR e testes rápidos. E estamos falando que saímos de abril para junho de 198 para 663, ou seja, um aumento expressivo que se reflete no próximo slide, em que hoje já acumulamos mais de 3 milhões de testes efetuados no Estado de São Paulo. Lembrando que esse processo é um processo que continua e certamente vai continuar ampliando a nossa capacidade de testagem, de identificação de casos e de controle da epidemia. Aqui um pouco do filme desses últimos 2 meses, conforme esperávamos, e todos os indicadores já mostravam lá no 1º de julho, o Estado de São Paulo teve a sua epidemia concentrada inicialmente na região metropolitana, e o primeiro mapa colorido lá desse slide do Estado de São Paulo mostra isso. Havia uma concentração na região metropolitana. A epidemia foi se alastrando, foi migrando para o interior e sendo atenuada na região metropolitana. E hoje o que nós temos é um mapa em que 86% da população do Estado está hoje em regiões amarelas, confirmando essa tendência e confirmando a evolução da epidemia e a forma como nós imaginávamos que ela estava evoluindo. Então, mais uma vez, a epidemia tem o seu ciclo, a sua evolução, e o Plano São Paulo conseguiu, ao identificar a heterogeneidade, ao identificar a importância de tratar de forma diferente cada uma dessas etapas, fez justamente a classificação de cada região e monitorou os índices de forma a se adequar a essa situação. Aqui, então, a gente passa para o impacto econômico, tendo feito esse filme, essa retrospectiva de 2 meses do Plano de São Paulo. O que foi feito por esse grupo de pesquisadores? Lembrando que é um grupo independente, vinculado à FIP e à Universidade de São Paulo, liderados pelo economista Eduardo Haddad, que é membro do nosso Conselho Econômico, e que fez um estudo avaliando como cada região evoluiu ao longo do Plano São Paulo e, se estivéssemos todos em quarentena, o que teria acontecido. Então, no jargão econômico, foi feito aqui um trabalho contrafactual em que se permite medir, através do índice de atividade econômica, o que se conseguiu relativamente a uma situação em que tivéssemos todos ficado em quarentena de forma indefinida. E isso se mede pela tendência do índice de atividade econômica, ou seja, já vinha havendo, até mesmo fruto da exaustão da quarentena, alguma recuperação econômica,
mas claramente essa recuperação foi mais acentuada na medida em que a epidemia deixava o estado de São Paulo, as diversas regiões, e cada região respondia ao Plano São Paulo e às medidas de restrição. Então, o que nós vemos aqui, o resultado principal é que a fase 2 aumentou o índice de atividade econômica em 1,11 pontos percentuais, relativamente à fase 1, e a fase 3 aumentou em 2,32 pontos percentuais o índice de atividade em relação à fase 1. Ou seja, a flexibilização gradual, baseada nos índices de saúde, ela permitiu que a atividade voltasse de forma consistente, principalmente nas regiões que aderiram às medidas de restrição e respeitaram os protocolos do Plano São Paulo, e isso gerou os 318 mil empregos que foram poupados graças ao ao Plano São Paulo. Aqui os números em relação à formalidade, à economia formal e informal, ou seja, foram empregados formais, aqueles que mais tiveram os seus empregos preservados, aqui 69,4%, e mais majoritariamente do gênero masculino. No próximo slide, nós temos aqui aquele ponto que eu destaquei, que é muito relevante do ponto de vista social, são principalmente trabalhadores de baixo nível de escolaridade, relativamente àqueles com maior índice de educação. E, finalmente, o próximo, principalmente trabalhadores de baixa renda, que ganham aí até 3 salários mínimos, foi onde se concentrou o maior número de empregos preservados. Um outro ponto também muito importante e que reforça o fato de que foi a epidemia, e é a epidemia que enfraquece a nossa economia, é o fato de que a região de São Paulo, em particular a região metropolitana, a Grande São Paulo, foi a que liderou esse processo de preservação de empregos. Lembrando que foi aqui que a epidemia foi atenuada mais recentemente. E, finalmente, um outro resultado importante do trabalho liderado pelo economista Eduardo Haddad é o fato de que aquelas regiões que observaram as fases e aderiram às medidas de isolamento do Plano São Paulo foram aquelas que tiveram melhor resultado. A gente pode pegar ali como exemplo a Grande São Paulo, que evoluiu de forma consistente e foi, sem dúvida alguma, aquela que liderou esse processo, porque mais rápido conseguiu combater a epidemia, controlar a epidemia, voltando de forma gradual, responsável às atividades e, portanto, garantindo essa preservação de emprego. Mesmo vale para a Baixada Santista e outras regiões em que a gente vê que esse gradualismo permitiu esse resultado econômico tão relevante. Então, encerro aqui, vice-governador, agradecendo aqui a oportunidade de poder apresentar esse trabalho e, mais uma vez, aqui, parabenizando o Estado de São Paulo pelo plano, pelo monitoramento, pela gestão da quarentena, a quarentena inteligente, a quarentena heterogênea, que gerou esse resultado e que nós sabemos que, nesse caminho, teremos aí um resultado ainda maior e acumulando aqui notícias que são notícias positivas nesse momento tão difícil da vida nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Carla. Gostaria de ouvir agora os comentários do nosso secretário da Fazenda e Planejamento, doutor Henrique Meirelles. Obrigado, governador. Nós temos, nesse conjunto de informações, algumas conclusões bastante importantes, que eu gostaria de pontuar, o que me parece a mensagem fundamental de todo esse estudo, de todo esse trabalho. O que, de fato, gerou a crise econômica, o que gerou a perda de empregos foi a pandemia, não as medidas para combater a pandemia. Aqui mostra que foi exatamente o oposto, isto é, aquelas regiões que tiveram adesão maior, mais forte, mais completa
as medidas de prevenção, seguiram não só as medidas de quarentena, de isolamento e distanciamento, e depois foram abrindo de acordo com o plano rigorosamente, foram as regiões que perderam menos emprego. E aquelas regiões que perderam mais emprego, exatamente são aquelas que tiveram uma adesão menor. Isto confirma, quer dizer, na medida em que uma adesão maior gera um resultado melhor e isso afeta um dos componentes fundamentais da atividade econômica, que é a confiança. Não adianta uma política visando preservar emprego ou preservar a atividade econômica às custas da saúde, porque isso não funciona. Aliás, o efeito é o contrário, porque isso gera uma queda do nível de confiança, gera incerteza, gera problema e gera uma queda da atividade econômica. Portanto, a conclusão é fundamental, quer dizer, desse estudo, portanto, que aquelas regiões que tiveram uma adesão mais completa, mais firme às medidas de distanciamento social e depois ao plano de retomada gradual, foram as regiões que perderam menos emprego. E isto é fundamental e, portanto, confirma o que vemos mostrando desde o início do processo, que o que causa a perda de emprego, o que causou a crise, é a pandemia. E as medidas de contenção da pandemia, as medidas que protegem a população, e esse estudo mostra isso com muita precisão, na medida em que as medidas de contenção são aquelas medidas que não só preservam vidas, mas preservam emprego, preservam a atividade econômica. Portanto, me parece essa ser a conclusão fundamental, agora baseada em dados concretos, na medida em que foi se fazendo a medida dentro do processo de retomada gradual. Obrigado, governador. Obrigado, Meirelles. Acho que para concluir esse tema, aquilo que o governo de São Paulo acreditou no lançamento do Plano São Paulo, que era uma quarentena heterogênea, tratando a epidemia de acordo com a sua intensidade em cada uma das regiões e fazendo essa medida restritiva mais inteligente, acabou se confirmando com esse estudo, né? A preservação desses 318 mil empregos. Agora, falando em emprego, para falar do programa Emprego e Renda, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, passo a palavra para a Patrícia Ellen. Muito obrigada, vice-governador, nosso governador em exercício aqui hoje. Eu queria agradecer a oportunidade e lembrar, acho que a síntese aqui dessas falas muito inspiradoras que me antecederam, Ana Carla Abrão, com o resultado aqui do Plano São Paulo, nosso ministro Meirelles. O objetivo do Plano São Paulo, né, sempre foi exatamente encontrar um caminho onde a gente pudesse maximizar a preservação de vidas e de empregos. E ficamos muito felizes de ver aqui uma análise feita com especialistas de fora, o resultado dessa preservação de empregos. A gente sempre tem falado aqui da preservação de vidas, do número de casos, né, número de internações, e hoje nós vemos que temos também os nossos dados aqui para empregos. Foram 318 mil empregos preservados desde a instituição do Plano São Paulo. Esse modelo de quarentena heterogênea e uma retomada gradual responsável foram compromisso do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, do governador João Dória, desde o início desse processo, e é esse compromisso que nós todos aqui estamos honrando. O programa Emprego e Renda, ele vem exatamente nesse sentido. Nós tivemos aqui uma grande preservação, como vocês viram, de empregos formais, e felizmente também preservados na população de mais baixa renda, mas precisamos também acolher as pessoas que perderam seus empregos. E por isso que o programa Emprego e Renda é tão importante. Nós estamos olhando para a população desempregada, que precisa de um auxílio, né, emergencial durante esse período que nós estamos vivendo, mas também uma oportunidade de que esse auxílio, quando ele acabar,
a pessoa tem uma nova oportunidade de vida. É por isso que esse programa tem uma duração de até 9 meses, né, de 6 a 9 meses, focado na população em alta vulnerabilidade, pessoas que estão desempregadas, e ele tem aqui 3 pilares fundamentais que caracterizam muito o DNA desse governo. Primeiro, uma bolsa para ajudar quem está precisando, quem está desempregado, de R$ 330 ao mês. O segundo, que as pessoas que estão recebendo esse benefício possam trabalhar 6 horas por 4 dias na semana, apoiando em atividades e serviços de zeladoria nos municípios em que residem. E o terceiro é a oportunidade de qualificação profissional. 1 dia por semana essas pessoas têm acesso ao programa de qualificação profissional, para que no decorrer desse período eles tenham cursado 150 horas de qualificação profissional e possam também buscar novas oportunidades de trabalho. Então é um programa de acolhimento, mas mais que isso também é um programa que dá oportunidades de emprego e renda para a população que tem acesso a ele. Então hoje nós estamos fazendo um esforço adicional. Na próxima página a gente vê como participar. São 10 mil vagas disponíveis, hoje em 360 municípios, que são os municípios que se inscreveram, mas lembrando que os municípios que não se inscreveram podem se inscrever ainda, porque na próxima chamada eles serão incluídos também. O candidato ou a candidata deve estar desempregada pelo menos 1 ano, ser maior de 17 anos e residir no estado de São Paulo por pelo menos 2 anos. A relação completa dos locais para fazer inscrições nos municípios que já estão inscritos oficialmente está no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br, e também na aba meuemprego.sp.gov.br. E para finalizar, eu queria lembrar que nesse ano já mais de 8 mil pessoas já foram contempladas em 344 municípios, mas entendendo a urgência, nós estamos agora com essa próxima onda, mais que dobrando o esforço desse programa nesse ano, com 10 mil vagas adicionais. Então esse é o grande objetivo agora, garantir que o maior número possível de pessoas seja contemplada. Aqui é um pouco histórico do programa e ver como a gente acelerou a execução. Um programa que existe há décadas aqui no Estado, mas que tinha sido esquecido. Então a gente trouxe ele agora, com esse olhar emergencial de garantir que as pessoas tenham acesso a recursos financeiros e, ao mesmo tempo, qualificação profissional, e que nos municípios eles possam contribuir também com esses serviços de zeladoria e serviços administrativos. Muito obrigada. É isso, governador. Obrigado, Patrícia. Lembrando que o programa Emprego e Renda, ele foi recalibrado, renovado em 2019, com a inclusão de novos cursos de qualificação, permitindo que a gente pudesse ter uma injeção do número de vagas significativos comparado aos anos anteriores. Isso indo ao encontro do programa de governo do nosso governo João Dória. Quero agora ouvir um pouco sobre saúde, passando a palavra para o Dr. Jean Gorenstein. Boa tarde, governador que nos assiste remotamente, vice-governador, secretários, todos aqui presentes. Estamos na 34ª semana epidemiológica e o Plano São Paulo, como muito bem colocado, teve a visão de preservar vidas através das regras que conseguiram controlar a pandemia no nosso estado e assim vem o fazendo. Tivemos, na última semana, uma diminuição de 1% no número de óbitos no estado comparado na semana anterior, e lembro que esse número parece pouco expressivo, devendo-se à inserção daqueles dados represados de 221 pacientes que evoluíram a óbito e foram inseridos de forma tardia ao longo da pandemia por uma modificação metodológica do Ministério da Saúde. Lembro que essa inserção, ou sem essa inserção, teríamos um melhor índice de número de óbitos no estado em relação às semanas anteriores, níveis muito semelhantes à 24ª semana epidemiológica, mostrando dessa forma um controle da pandemia no nosso estado. Regionalmente, a região metropolitana, excluindo a capital, tiveram uma queda de cerca de 4% no número de óbitos. Esse dado se repete também em termos de queda
para o interior e Baixada, com uma queda até mais expressiva de 5%. E todas mantendo, todos os municípios, uma ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva menores do que 80%. A taxa de ocupação em unidade de terapia intensiva, nas 2 últimas semanas, se manteve abaixo de 60%, no estado 57%, na grande São Paulo 55,5%. Lembro ainda que mais de 500 mil de pacientes foram recuperados da Covid. Isso, sem dúvida alguma, deveu-se e foi fruto do investimento do governo do Estado de São Paulo em ampliar número de leitos, distribuição de número de respiradores, mas nós não poderíamos incluir aqui, especialmente, o trabalho incessante dos profissionais da saúde que não mediram esforços para que a assistência aos pacientes em todo o Estado pudesse ser garantida em todas as situações, principalmente para o controle real da pandemia no nosso Estado. Para atualizarmos os dados de hoje, São Paulo tem 702.665 casos, contabilizando 26.899 óbitos, mostrando aqui a taxa de ocupação do Estado 57%, da Grande São Paulo 55%. Próximo, por gentileza. Desses casos, 3.172, 64%, portanto, uma grande maioria, teve o seu diagnóstico estabelecido através daquela metodologia, o RT-PCR. Próximo. Importante nós termos que todos esses novos casos que estão em ascensão e estarão em ascensão por políticas de testagem muito mais exuberantes, farão com que nós tenhamos mais casos. À medida que nós testamos, nós identificamos esses pacientes, bem como os seus portadores, muitos dos quais assintomáticos, fazendo com que nós possamos promover a testagem, a triagem e o tratamento, mas também a restrição da circulação dessas pessoas e, com isso, do próprio vírus. Próximo. Observem que nós temos aqui a média diária das novas internações e essa média diária dessas novas internações apresentou queda muito semelhante àquilo que nós observamos na 22ª semana epidemiológica. Próximo. Assim como a taxa de óbitos, eu quero que reforcemos uma questão, que essa taxa de óbitos esteve até um pouquinho menor do que na semana anterior, mas ela recebeu aqueles dados que estavam retesados e represados, como disse. Caso assim não tivesse ocorrido, nós teríamos uma média de 200 casos, muito parecido à 23ª e à 24ª semana epidemiológica. Portanto, tivemos um incremento muito significativo em relação à evolução da pandemia. Próximo. Nas projeções, mantivemos todos os dados, tanto em termos de casos, de número de casos, assim, próximo, como também dentro do número de óbitos. Obrigado. Obrigado, Dr. Jean. Vamos agora às perguntas dos nossos jornalistas. A primeira a fazer pergunta é a Tainá Falcão, da CNN. Eu acho que eu vou direcionar a primeira pergunta, talvez o vice-governador possa esclarecer se já há uma decisão em relação à São Silvestre. O prefeito Bruno Covas deu uma declaração dizendo que se fosse hoje não aconteceria, mas que ainda tem um tempo para ficar decidido. Houve alguma negociação em torno desse assunto? Eu queria levantar um outro assunto com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, sobre o ambulatório, secretário, lá no HC, para casos de reinfecção. Como é que acontece o atendimento? Quais são os estudos que a Secretaria tem levantado até aqui sobre esse assunto? Tainá, quanto à São Silvestre, o prefeito Bruno Covas participa das nossas coletivas às sextas-feiras e todos os eventos que são significativos para a cidade de São Paulo, independente de serem estaduais, municipal, o governo do estado dialoga com a prefeitura e o prefeito Bruno Covas sempre traz essas notícias. Então, como ainda nós temos um tempo,
vamos aguardar aqui a presença do prefeito na sexta-feira, para que ele possa diretamente responder em conjunto com os nossos técnicos aqui da Secretaria de Esportes do Estado. Quanto à questão do nosso espaço específico para reinfecção lá no HC, que foi objeto de matéria de hoje, o doutor Jean, por favor, responda. Muito bem, Tainá, muito obrigado pela pergunta. Existe realmente a criação desse novo ambulatório, que tem acolhido alguns casos, são pequeno número de pessoas que apresentaram sintomas muito compatíveis, porém, através de exames que foram realizados, ainda se mantinha a perpetuação da identificação do vírus. Dessa maneira, o objetivo desse ambulatório é não apenas o segmento, para saber se isso houve alguma recorrência de infecção mesmo, se existe algum outro vírus em curso que não o Covid-19, para que dessa maneira nós possamos conseguir entender um pouquinho mais algumas realidades que não foram refletidas ou informadas em outros países. Por isso, a necessidade de um estudo científico e a criação desse ambulatório específico. É importante sempre o HC criando referências, né, para algo que é novo, e acho que essa iniciativa deve ser destacada para que a gente possa, com a expertise do HC, justamente mostrar essa questão da reinfecção, se é ou não possível, né? Vamos agora a Adriana Cimino, da TV Cultura. Adriana, sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a secretária Patrícia Ellen a respeito do programa. Eu queria só entender melhor se essas três questões estão associadas. A pessoa recebe a bolsa e ela tem que prestar esses serviços e também se tem alguma, digamos assim, briga com o auxílio emergencial do governo federal. Quer dizer, as pessoas que recebem esse auxílio não poderiam pleitear essa bolsa. E para a equipe da saúde, eu queria fazer uma pergunta sobre a vacina. Eu gostaria de saber se, a exemplo da vacina de Oxford, vai ser ampliada a faixa etária dos voluntários para idosos também, e se já está sendo pensado um calendário para se aplicar essa vacina, se vai ser parecido com, por exemplo, a vacina da gripe, em que se começam com idosos e crianças, se esse calendário já está sendo desenvolvido. Patrícia. Então, qualquer pessoa que está desempregada pode se inscrever no programa. Tá? O objetivo aqui muito maior é garantir que essas pessoas precisam do recurso, elas já entram nesse programa, né, além do trabalho, elas têm a chance de se requalificar, né, porque um dos desafios que a gente tem com programas como esses é você repassar o recurso sem um apoio adicional para as pessoas, é muito difícil que depois, acabando o auxílio, o que acontece com essas pessoas, né? Então, por isso que as três coisas estão completamente relacionadas. Tá? Então, a pessoa se inscreve para a vaga, localmente no município, junto às prefeituras. O repasse é feito pelo governo, não há transferência de recursos para os municípios, é diretamente para as pessoas empregadas. Elas automaticamente são inscritas nos cursos de qualificação profissional do Centro Paula Souza, que são os nossos cursos que, inclusive, estão disponíveis no Via Rápida também, e recebem essa remuneração diretamente. Então, as três coisas andam juntas e a única restrição é que esteja desempregada, porque a gente está procurando pessoas em situação de maior vulnerabilidade. É isso, acho que para completar é um programa de trabalho, renda e qualificação, né? Para que a gente possa dar alternativa de futuro a esse cidadão. Vamos então ao Dr. Jean para responder sobre a vacina. Adriana, muito obrigado pela pergunta. Importante nós entendermos que mesmo a Coronavac, a nossa vacina do Butantan, que apesar de ser uma vacina chancelada pelo governo do estado em acordo comercial com a China, ela é do brasileiro à medida que ela estiver liberada, passar essas fases de estudo. Nós temos alguns estudos acabando dessa vacina em idosos e nós também teremos um grupo estudando idosos no nosso meio, porque isso faz com que aquele grupo, que é um grupo vulnerável de desenvolver formas graves, sejam então testadas, até porque, como você mesmo colocou, vai ser um dos primeiros grupos a receberem a vacina.
nós estamos estudando de que forma essa vacina terá acesso. Muito possivelmente seguirá as mesmas normativas de sucesso dos programas de vacinação para gripe, pegando tanto idosos, pessoas que têm um problema na sua saúde, os pacientes crônicos e algumas populações específicas. E, dessa maneira, promovendo uma proteção inicial para esse grupo. Volto a dizer, inicial, uma vez que ela será despolarizada, permitida para outras faixas etárias de toda a população. Vamos agora ao Fábio Diamante, do SBT. Sua pergunta, por favor, Fábio. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Jean. Dr. Jean, o senhor falou sobre a tendência, sobre a queda de óbitos em todas as regiões. Eu senti falta da capital. A gente percebeu até o fim da semana, até sexta-feira, que tinha sido interrompida a tendência de queda de óbitos na capital. Teve um aumento de óbitos. E o argumento da mudança dos critérios não se... Me corrija se eu estiver enganado, acho que não se aplica porque essa tendência de alta vem de segunda-feira, antes da mudança. Eu queria saber se o senhor confirma essa alta dos óbitos e qual que é a análise que o senhor faz, o que está acontecendo e se essa alta, se eu não me engano, foi de 24%, se ela pode impactar numa tendência de São Paulo passar para a fase verde, inclusive pode acontecer na sexta-feira. Obrigado. Vamos lá, doutor João. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Essa questão de óbitos, pela segunda vez, houve uma disparidade com elevação abrupta, uma vez que nas tabelas nós temos recebido descenso desses números de óbitos na capital. Uma grande possibilidade se deva principalmente ao fato do registro do óbito ser diferente daquele em que o fato ocorreu. Então, dessa maneira, de novo, nós temos um acúmulo de dados que acabam impactando em uma ou outra semana, sem que isso tivesse um impacto maior. Conversei pessoalmente hoje com o secretário municipal Edson Aparecido e ele me reforçou também essa questão. Hoje, no período da tarde, as secretarias estarão sentando para discutir de que forma uniformizada e segura esses dados devem ser trazidos, exatamente para não criar nenhum conflito entre as partes. Gostaria também, Fábio, para complementar, de um comentário do Dr. Gabardo sobre essa questão dos óbitos. Boa tarde. Bom, primeiro que não foi, na semana passada houve realmente um acréscimo, mas não foi de 24%. O acréscimo na capital foi de 8,8%. Nós tivemos na semana 32, 466 óbitos e na semana 33, 507 óbitos confirmados. Esse é um fenômeno que nós estamos realmente estudando, tentando identificar motivo para que a capital tenha nessas últimas 2 semanas apresentado esse número, a possibilidade de que o fluxo, a velocidade da confirmação dos casos e da implementação dessas informações no sistema possa estar influenciando esse resultado, conforme o secretário Jean falou anteriormente. Mas, de qualquer maneira, o Centro de Contingência está muito atento a esses números da capital. Felizmente, os números do interior do estado estão caindo. Nós tínhamos um movimento de aumento do número de óbitos no interior, tanto que, mesmo com esse pequeno aumento que nós tivemos na capital, o resultado do estado como um todo foi de redução do número de óbitos, uma redução aí de 1%. E precisa ser reafirmado o que o secretário Jean falou anteriormente, que nós tivemos nesta semana um acréscimo de 221 óbitos que normalmente não entrariam. Entraram porque houve uma mudança na estratégia, mudança nos critérios do Ministério da Saúde. Não que nós sejamos contra, somos totalmente favoráveis que esses casos que clinicamente ou radiologicamente ou epidemiologicamente sejam casos de Covid, mesmo sem a confirmação laboratorial. Vejam que esse gráfico mostra qual seria a evolução do número de óbitos no estado de São Paulo se nós não tivéssemos acrescidos 221 óbitos pela mudança
na sistemática de implementação. Nós teríamos caído para 220 óbitos, o que ficaria lá próximo da semana 23, 24 da semana epidemiológica. Obrigado. Bom complemento, Gabardo. Lembrando, Fábio, que nós tivemos esse ajuste do Ministério da Saúde, e acho que nós temos uma tela, eu pediria para a Patrícia falar sobre ela, não sei se já está no ponto, que é especificamente sobre a capital, que é a sua pergunta, né? Onde fica evidente que o acréscimo feito na capital de óbitos, pelas mudanças orientadas pelo Ministério da Saúde, é que causam essa impressão de aumento, né? A tela acho que não está disponível, mas depois eu peço à Patrícia, ela vai lhe disponibilizar a tela específica da capital para que você esclareça essa dúvida, ok? Bom, vamos à pergunta da Joyce, da Rede TV. Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é para a Ana Carla. Eu gostaria de entender um pouco melhor como vocês chegaram a esses 318 mil. Eu sei que se baseiam em índices, mas você consegue explicar de uma forma um pouco mais objetiva? Obrigada. Eu confesso, viu, Joyce, quando nós olhamos a forma aritmética utilizada pela FIPE, nós que não somos matemáticos e nem economistas temos dificuldade, mas a Ana Carla tem uma explicação bem simples para lidar sobre isso. Pois não, obrigada, Joyce, pela pergunta. O que foi feito? Vamos considerar que nós estivéssemos lá atrás, antes de 1º de junho, e todas as regiões se mantivessem no que a gente chama de fase vermelha. Lembrando que a fase vermelha do Plano São Paulo equivale à quarentena que nós vivíamos antes do Plano São Paulo. Se nós estivéssemos todos naquela fase vermelha, nós conseguimos, e o grupo de pesquisadores consegue avaliar o que aconteceria com a economia e qual seria o impacto do ponto de vista de perda de emprego. Como é que isso é calculado? Ele pega, por exemplo, a região de São Paulo, a Grande São Paulo, avalia quanto tempo ficou em vermelho, depois migrou para amarelo, para laranja, depois para amarelo. Cada variação dessa, ele consegue comparar com um estado sempre em vermelho. E aí ele consegue ver quantos os empregos teriam sido perdidos se a gente mantivesse aquele nível de atividade econômica referente à fase vermelha, vis-à-vis ao que é o índice de atividade econômica com laranja e com amarelo. Esse índice de atividade econômica, que é medido com vários indicadores, arrecadação de impostos, mobilidade na cidade, ele permite que a gente traduza o índice de atividade econômica em número de empregos. Então, é uma análise entre o que seria o estado no vermelho e ele evoluindo de forma gradual para um nível de atividade maior e o seu relativo do ponto de vista de emprego. Acho que o esclarecimento adicional, Joyce, é que qual seria a alternativa ao Plano São Paulo? A manutenção da quarentena que foi tinha vigência até o mês de maio, né? Porque, lembrando, a epidemia não foi embora, o governador até na sua mensagem de hoje, a quarentena continua em São Paulo, né? E é a continuidade dessa quarentena heterogênea que está permitindo São Paulo voltar de maneira segura e gradual às suas atividades econômicas. Então a comparação era com a quarentena que nós tínhamos e com o Plano São Paulo e o acréscimo de emprego que a atividade econômica maior gerou em cada uma das regiões, né? Vamos agora Pois não, Ana. Porque vamos lembrar que quando o Plano São Paulo foi lançado, o conceito era justamente esse. Como é que a gente consegue compatibilizar as preocupações econômicas com atividade, com emprego, com o controle da epidemia? E foi justamente isso que garantiu que essa flexibilização fosse, comparativamente à quarentena anterior, gerando essa preservação, garantindo essa preservação de empregos. Obrigado, Ana Carla. Vamos agora a Eduarda Esteves, do portal IG. Por favor, sua pergunta, Eduarda. Boa tarde a todos. O governo apresentou uma parte da pesquisa que dizia que os homens tiveram mais empregos preservados pelo Plano São Paulo. Diante disso, o governo pensa em algum programa específico voltado para mulheres? Vocês também falaram sobre o programa de emprego e renda, mas ele é feito para quem está há mais de um ano desempregado. E as pessoas que perderam o emprego nessa pandemia, o que pode ser feito? Obrigada.
Obrigado, Eduardo, pela pergunta. É natural que o governo se preocupa com a geração de emprego e o novo plano de metas do governo João Dória e todo o esforço do governo em relação às suas ações pós-pandemia justamente visa a preservação do emprego e também o emprego feminino. Eu vou deixar para a Ana colocar um pouco, se é que há razão específica identificada no estudo para a manutenção de emprego mais para os homens, né? E algumas das políticas de mulheres para a nossa secretária Patrícia Ellen. Pois não, vice-governador. Obrigada pela pergunta. De fato, esse, inclusive, é um ponto que nós, no Conselho Econômico, temos discutido de forma intensa, porque a tendência nesta pandemia, tendo em vista todas as características, e dentre elas, inclusive, a questão escolar, a necessidade para controle da epidemia de manter as escolas fechadas, ela tende a impactar muito mais as mulheres do que os homens, porque nós ainda temos uma sociedade que a mulher é quem fica em casa cuidando das crianças. Então, esse resultado é um resultado, infelizmente, esperado, do ponto de vista de preservação de empregos, porque todo o contexto da epidemia gera uma situação que, infelizmente, é mais desfavorável para as mulheres. E, por isso mesmo, é que as ações de apoio são tão importantes. E aí eu vou passar para a Patrícia, para a secretária Patrícia, falar sobre isso, mas, definitivamente, é um resultado esperado e que exige, sim, medidas de apoio para esse segmento e para não ampliar ainda mais o que nós sabemos que é a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, principalmente nas mulheres de baixa renda. Obrigada, governador. Bom, alguns programas. Primeiro, a gente está trabalhando tanto em programas de emprego quanto de empreendedorismo, porque a gente tem também o desafio no empreendedorismo de ter muito empreendedorismo por necessidade e nas mulheres mais ainda. Então, um programa que a gente lançou, que nós estamos fortalecendo agora, é o Empreenda Mulher, é voltado ao empreendedorismo feminino, para apoiar tanto na parte de gestão dos negócios, quanto acesso a crédito e melhoria da qualificação técnica. O outro programa que a gente tem trabalhado, que mudamos inclusive a forma de fazer o recrutamento e seleção de alunos, é todo o programa de qualificação profissional que nós temos no Estado. Nós lançamos e temos vagas abertas, as inscrições fecharam agora domingo, 52 mil vagas de qualificação técnica em tecnologia, que é um setor que está empregando, mesmo durante a pandemia, e nós havíamos identificado que as meninas não se inscreviam muito nos programas voltados à tecnologia e programação. Então, nós estamos fazendo um trabalho de recrutamento para garantir que já na entrada a gente tem equiparação de gênero nesses cursos. Isso faz muita diferença, porque o nosso problema de saída, ele começa muito antes, né? Como as meninas não se inscrevem, não se preparam e acabam não concorrendo a essas vagas. Então, a gente quer muitas meninas em tecnologia também, que é um dos setores que está empregando mais. A outra coisa que foi feita é um mapeamento nos polos de desenvolvimento econômico, qual que é o perfil de empregabilidade em cada um. Então, por exemplo, no polo têxtil, a gente tem um percentual de empregabilidade de mulheres muito mais alto do que de homens. Entre 75% e 80% dos empregos são de mulheres. Então, nós estamos fazendo um trabalho por região e por polo de fortalecimento da empregabilidade, condições de trabalho. Esse é um que a gente está fortalecendo o trabalho. Semana passada tivemos uma reunião com todos os representantes do setor têxtil também. E, para finalizar, o exemplo dentro do Estado. E nós fizemos 2 pilotos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o vice-governador, através da Secretaria de Governo, está replicando agora. Um foi nos programas de processo seletivo, garantir essa equiparação. Um exemplo foi dos diretores regionais do trabalho, na Secretaria, e o outro nas compras públicas, também fazer esse processo de contratação com base nesse modelo de prever, né, que existe já essa preocupação nas empresas contratadas pelo governo. Obrigado, Patrícia. Vamos agora ao Felipe Pereira, da UOL. Sua pergunta, Felipe. Bom dia a todos. Eu queria fazer 2 perguntas, desculpe o abuso. Para a saúde, eu queria saber se existe um controle de pessoas que vêm de outras cidades para a capital de São Paulo, e caso exista, quantas pessoas são tratadas aqui na cidade? E uma pergunta para o senhor vice-governador, se o senhor permite, que na semana passada o governo do estado enviou o programa de modernização administrativa para a LESP. E é um programa que gera bastante impacto na população, porque seriam extintas algumas autarquias como o CDHU, EMTU e a Fundação para o Remédio Popular, entre outras. E o projeto também prevê a concessão de parques e mudanças no IPVA.
queria saber do senhor se o senhor não acha que colocar tudo isso em um único projeto não tira a transparência da discussão de um tema tão importante para a população, ainda mais isso acontecendo em meio a uma pandemia. Obrigado. Obrigado, Felipe. Eu vou ouvir o Dr. Jean e depois um comentário do Dr. Medina sobre essa questão de pacientes de outros estados tratados aqui em São Paulo, não só na capital, mas também nos 103 hospitais que o estado tem, em todo o estado de São Paulo, né? Então, Dr. Jean, por favor, depois um comentário prático aí do Dr. Medina, nosso presidente do Centro de Contingência. Muito bem, Felipe, obrigado pela pergunta. Realmente, a capital ela acaba acolhendo alguns pacientes que acabam vindo da região do interior, principalmente nos momentos em que nós tivemos ainda uma necessidade de adequação de leitos, de ventiladores, para que em nenhum momento mesmo tivesse qualquer desassistência a qualquer paciente. Então, para se ter uma ideia, hoje, do hospital de campanha que nós temos no Ibirapuera, 50% desses pacientes, eles vêm principalmente da região de Campinas e adjacências, mostrando que naquele momento, quando nós ainda precisávamos acolher e dar essa assistência, assim foi feito. Existe toda uma dinâmica, inclusive feito pelo Departamento de Transportes Metropolitanos, que são controlados, inclusive os acessos da cidade, mas o Dr. Medina pode colocar um pouquinho melhor essas questões de fluxos dentro tanto da cidade quanto em relação ao próprio estado. Obrigado, Felipe. A resposta é muito rápida. Não tem um controle, é muito difícil fazer esse controle, porque a maior parte dos brasileiros tem algum familiar aqui em São Paulo. Então, quando eles vêm fazer algum tratamento aqui em São Paulo, normalmente o endereço que é fornecido é o endereço do familiar aqui em São Paulo. Fica muito difícil você separar essas duas questões, a não ser naqueles que moram nas cidades que são, nos locais que fazem fronteira com o estado de São Paulo. Eu tenho uma experiência muito grande na área de transplante de rim, que o pessoal que mora no interior dos estados, muitas vezes eles preferem vir para São Paulo do que ir para fazer transplante na capital do estado, porque aqui eles têm onde ficar e na capital do estado, correspondente à residência deles, eles não têm onde ficar. E aí eles fornecem o endereço do familiar aqui de São Paulo e são muito bem acolhidos, tanto pelo familiar como pelo sistema de saúde. Felipe, para completar essa questão de saúde, não é de conhecimento de todos que São Paulo é o hospital do Brasil, né? Através da rede montada pelo Estado, é só você visitar o interior, nas regiões fronteiriças com outros estados, como Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, Campinas e a própria capital, né? Você tem efetivamente muitas pessoas de outros estados sendo tratadas aqui em São Paulo. Na pandemia não é diferente, né? O Brasil todo vê os acertos do Estado, o esforço que nós fizemos para ampliação de leitos e, naturalmente, nós identificamos já lá atrás, no começo da epidemia, muita gente que atravessava as fronteiras e são tratadas aqui em São Paulo. Muitas vezes isso não é divulgado em detalhes, até por conta dessa detalhe que o Dr. Medina colocou, né? Muitos têm familiares, entram com o endereço de São Paulo e, basicamente, a orientação aqui é atender a todos, né? Mas isso é comum e na epidemia acho que isso ficou ainda mais evidente nos hospitais do Estado. Quanto à questão da reforma administrativa, nós precisamos lembrar, Felipe, que ela é necessária para o Estado. Ela é necessária porque a pandemia trouxe uma queda de atividade econômica, que gera uma queda de receita para o Estado e, consequentemente, uma dificuldade do Estado cumprir as suas obrigações mínimas, né? E ela é necessária nesse momento, nós não podemos deixar para depois. Por isso o governador João Dória determinou ao secretário Mauro Ricardo, ao secretário Henrique Meirelles, que pudesse fazer a reforma administrativa. Ela está centrada em 3 pilares. Um dos pilares é o enxugamento da máquina pública. Nós identificamos órgãos, empresas, autarquias, fundações, que, no nosso ponto de vista, não precisam existir para que a política pública seja executada, né? Você deu um exemplo aqui da CDHU, que é uma empresa de habitação do Estado. Eu lembro que o maior programa habitacional do Brasil foi o Minha Casa Minha Vida. E ele não precisou de uma estatal para ser realizado. Então esse foi o conceito. Aquelas estruturas que não têm necessidade de existir e não compromete a política pública, né? Fazendo com que o dinheiro gasto com essas estruturas possa ser destinado ao consumidor final.
Quem gera emprego, e o governador Dória já falou isso várias vezes, é a iniciativa privada, não é o governo. Então, nós identificamos 12 estruturas no enxugamento da máquina que, no nosso ponto de vista, não comprometerão a execução da política pública, deixando de existir e vão economizar recurso público. Um outro pilar importante é justamente a gestão financeira, né, do Estado. Você tem, num momento como esse, da pandemia, locais onde faltam recursos e locais onde sobram recursos, diante da dinâmica que é a execução do orçamento do Estado. Então, o Estado, quando elege um governador, um vice-governador ou uma equipe de governo, ele delega a esse governo a gestão dos recursos financeiros. E é fundamental que nós tenhamos essa gestão, essa boa gestão, para que o cidadão possa ser beneficiado dessa boa administração dos recursos financeiros. E um outro capítulo, um capítulo tributário, né? Onde São Paulo não vai pelo caminho mais fácil, né? E sim pelo caminho correto, que é o caminho de procurar reduzir benefícios fiscais, ter uma melhor administração tributária, para que a gente possa manter o Estado funcionando e prestando bom serviço. Então, a reforma de modernização administrativa, ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio para que o governo possa executar o seu plano de metas, para que o governo possa continuar atendendo a população de maneira eficiente e economizando recursos públicos. Nós já tínhamos feito a nossa lição de casa, e o governador já lembrou isso em outras oportunidades. O ano passado, São Paulo aprovou a reforma da Previdência. No início da pandemia, nós fizemos todos os ajustes possíveis de serem feitos por decreto, no mês de abril, né? E agora nós identificamos que isso não é suficiente para manter o Estado equilibrado. Então, nós vamos dar um passo a mais na reforma, na modernização administrativa, por isso mandamos um projeto de lei. Tem que ser agora, para que a gente consiga, no ano de 2021, manter os serviços essenciais do Estado. Ou fazemos isso, ou São Paulo e os outros estados não são diferentes dos outros municípios, terão dificuldades de cumprir as suas obrigações a partir de 2021. Vamos aqui agora a Carla Mota, da Rádio Capital. Sua pergunta, Carla? Boa tarde a todos. Eu queria insistir um pouquinho nessa questão aí da saúde. Então, dá para dizer que, pelo menos por enquanto, o governo do Estado não cogita fechar o hospital de campanha do Ibirapuera? Quero aproveitar também para perguntar para a secretária Patrícia Ellen se foi divulgada a taxa de isolamento social neste final de semana, aí, já que ocorreu aí, sim, houve, né, o registro de aglomeração aí de bares e restaurantes, e o que o governo pretende fazer para melhorar esse problema. Obrigada. Doutor Jean, depois a Patrícia. Carla, obrigado pela pergunta. O que nós temos que estar avaliando é exatamente que a maioria dos nossos hospitais estão com uma média e taxa de ocupação de 55%, todos aqueles que são referências para Covid-19. Dessa maneira, nós estamos avaliando, principalmente aguardando todo esse faseamento, a progressão do faseamento quando vier a ocorrer, até para que, baseado nessa análise, nós estejamos definindo se ele pode ser desfeito, assim como vários dos hospitais que estão abertos para Covid exclusivamente possam retornar à sua assistência ideal, ou seja, aqueles hospitais que eram voltados a unidades de cardiologia, outros que eram voltados para cuidados, por exemplo, de ginecologia, voltarem para as suas atividades de base. Então, essa análise, ela também está sendo aguardada, principalmente na análise dos dados, na progressão do Plano São Paulo. Patrícia, pela segunda parte da pergunta, por favor. Obrigada, governador. Eu tenho aqui a taxa do dia 15, que é 45% no estado, 46% na capital. Estou recuperando aqui da de domingo, assim que sair eu já passo para vocês também. Ela sempre sai a partir das 15 horas, então a mais recente que nós temos é de sábado. Mas lembrar que essas alterações de aglomerações, como a taxa de isolamento acompanha toda a população, é difícil que ela seja impactada por essas formações de aglomerações. O que nós estamos fazendo é agora combinando com outros tipos de dados, informações, formação de aglomerações também. O que a taxa de isolamento passa é que essa retomada está sendo feita de forma gradual e por isso que ela não caiu abruptamente. As pessoas estão retomando gradualmente
E esse cuidado das empresas, dos empregadores, da população em geral, tem sido muito importante nesse processo de retomada. Eu queria até relembrar, a gente falou aqui da preservação dos empregos, sem dúvida o governo tem tido um papel super importante nesse processo, mas o Plano São Paulo é da população. Então, a contribuição de todos no uso de máscaras, no respeito aos protocolos e essa retomada gradual tem sido fundamental. Eu queria aproveitar só para projetar o quadro que a gente ficou devendo, dos óbitos do município de São Paulo. Se a gente puder colocar aqui, Cris. Esse é o quadro com a mesma análise que a gente fez para o Estado, com e sem aquele ajuste, mudança de metodologia do Ministério da Saúde. Sem a mudança de metodologia, o município de São Paulo se manteria claramente nesse descolamento que foi realizado, né, daquele platô elevado original, que era entre 100 e 110 óbitos dia, né, a média semanal, a gente caiu claramente aqui entre 30% e 40%, e com o número 100, os 76 óbitos a mais que entraram na semana passada para o município, mantém claramente essa tendência. Lembrando que esses números foram incluídos, sim, e vão ser utilizados para cálculo normalmente no Plano São Paulo. Então, a gente está adotando aqui a abordagem mais conservadora, mas com total transparência, mostrando a realidade como ela é e o impacto que esse ajuste de metodologia teve. Nós fomos ali bastante cuidadosos de colocar todos os óbitos na mesma semana, que foi quando foi feita a correção de metodologia. Muito obrigada. Acho que para reforçar, Carla, mesmo na fase verde, né, que é uma fase posterior à amarela, que amplia ainda a flexibilização, lá está proibido a aglomeração, né? Então, a aglomeração do novo normal ela não deve existir, apenas quando a vacina e outras soluções existirem, né? Mas a gente sempre reforça que São Paulo continua em quarentena, pede o isolamento, o distanciamento social e pede principalmente a quarentena comportamental das pessoas, que as pessoas tenham consciência que ela é fator fundamental para que a gente evite a propagação do vírus. Bom, vamos à última pergunta da coletiva de hoje, que é do William Cury, da TV Globo, Globo News. William. Boa tarde a todos. Nós temos alguns países da Europa que já registram mais uma vez aumento de casos e de mortes. Lá a epidemia chegou antes do que aqui. Aqui em São Paulo tem uma reabertura da economia já considerável, né? A gente vê até pelo trânsito nas ruas que já está voltando, em muitos lugares já voltou. E os números que estavam no platô, eles começam a apresentar uma tendência de queda. Eu queria saber como é que está o gerenciamento de risco do governo do Estado de São Paulo e, mais especificamente para a área da saúde, qual que é a grande preocupação daqui para frente? O que pode fazer essa curva voltar a crescer? Obrigado. Eu quero ouvir o nosso centro de contingência, o Dr. Medina e o Dr. Gabardo, depois o Dr. Jean encerra com seus comentários. Uma boa pergunta, William. Então, nós temos obrigado pela pergunta, nós temos dois modelos. Então, nós temos um modelo aqui do Estado de São Paulo, que houve um crescimento gradual do número de casos, estabeleceu um platô, e esse platô tem se mantido, e a doença ela migra para algumas cidades do interior, que compensa. Quando baixa numa cidade, sobe numa outra e ela está mais ou menos estável. Nós temos um outro modelo, que é de Nova York. Nova York, você viu bem, tem uma subida muito grande, teve um pico muito grande de número de doenças, desceu muito rápido e agora está descendo o número de casos lá. Qual dos dois que é melhor? Esse que teve o pico com um número muito grande de pessoas afetadas ou esse nosso que tem um platô? É simples explicar. No estado de Nova York e no estado de New Jersey, faleceu uma pessoa em cada 555 da população. E aqui no estado de São Paulo, faleceu uma pessoa em cada 644. Então, a doença se comporta de maneira diferente em cada cenário. O comportamento que ela vem apresentando aqui no nosso estado é um comportamento bastante razoável e bastante controlável. É lógico que nós temos uma preocupação grande se a abertura da economia, a abertura das atividades pode fazer com que o número de casos cresça. Então, aí é importante um conceito do que é isolamento social e o que é distanciamento consciente, que é o distanciamento pensado em função do cenário que você está vivendo. Então, existe assim um pouco de negligência do comportamento doméstico. A gente sempre vê aglomeração na frente dos bares, mas na comunidade, nas festas da comunidade, que juntam vários membros da família,
é o lugar, é a aglomeração que hoje mais registra casos de transmissão da doença. Nós pegamos uma cidade do interior, que chama Ipauçu, tem 14 mil habitantes. Dos 170 primeiros casos que a cidade teve, 110 foram adquiridos dentro do domicílio, foram contagiados dentro do domicílio. Então, eu sei que é uma recomendação difícil de ser aplicada, mas dentro do comportamento que nós temos, principalmente quando você está dentro de casa, existem pessoas que circulam na comunidade, quando ele volta para casa, muitas vezes ele teria que usar máscara, ou então esse distanciamento consciente, essa consciência de que, mesmo dentro de casa, ele tem condição de adquirir a doença, ou então transmitir para alguém que tem mais risco, o idoso, o pai, a mãe, o tio, ou transmitir na comunidade. Então, não é só na atividade de trabalho ou na atividade social fora de casa que nós temos que estar ligados. Dr. Gabardo. Os outros países em que, nesse momento, tem uma espécie de uma segunda onda, um recrudescimento da epidemia, ela ocorre muito mais por aumento do número de casos do que por qualquer indicador que aponte para um risco de aumento na mortalidade. E esses países que tiveram uma evolução mais rápida da doença, a doença chegou de uma forma mais rápida, ela também caiu de uma forma mais rápida, e muitos desses países iniciaram um processo de flexibilização de uma forma mais liberal do que aquela que nós estamos colocando. Tem muitos países que revoltaram a flexibilização das atividades socioeconômicas, por exemplo, sem a obrigatoriedade do uso da máscara. França está discutindo nesse momento se vai exigir, se vai colocar a questão da máscara como uma obrigatoriedade. Ainda não é. Então, o Brasil tem sido mais cauteloso, São Paulo tem sido mais cauteloso em relação a essas medidas. Claro que a gente tem que acompanhar, tem que monitorar. O número de óbitos do Brasil, apesar de nós estarmos mantendo um platô no número de óbitos, quando se faz uma análise, não da data do registro da informação do óbito, essa que a gente faz diariamente, mostrando os óbitos que ocorreram os óbitos que foram registrados nas últimas 24 horas. Quando a gente analisa a data efetiva do óbito, nós vamos identificar que esse pico ocorreu lá no final do mês de maio, e que desde o final do mês de maio em diante, não houve uma alteração neste pico, pelo contrário, tem ocorrido uma redução. Então, por essa análise a gente faz, não consideramos ela uma análise que deva ser feita com exclusividade, nós continuamos analisando os registros das últimas 24 horas, mas é importante também analisar a data do evento, e isso, todos os modelos estatísticos mostram que no país, e São Paulo tem essa mesma característica, desde o final do mês de maio, vem ocorrendo uma redução no número de óbitos pela data oficial do registro dessa ocorrência. Dr. Jean. É importante que nós saibamos, William, que o Plano São Paulo ele tem essa estratégia lenta, gradual, progressiva e segura. São Paulo fez a exigência da colocação de máscaras, da utilização das máscaras, sob penalidade de multa. Isso fez, sim, com que, dentro do transporte público, 100% da população aderisse a essa medida. Na comunidade, de forma geral, nós tivemos uma prática de pelo menos 97% de adesão da população. Mais do que isso, passamos a ter uma condição em que 43% hoje da população ainda mantém-se em distanciamento social, fazendo a sua quarentena, ficando em casa. Lembrando que nas melhores situações chegávamos a 54%, 55%. A população entendeu muito bem o seu papel, na maioria das vezes. Vemos situações em uma outra situação, como que vimos no final de semana, porém, isso é uma condição que a maioria da população acatou e vem assim o fazendo. Por outro lado, nós, além de seguirmos índices tanto de internação quanto de óbitos que serão acompanhados, assim como mantendo a estrutura de todo o aparelho hospitalar, leitos, estaremos acolhendo, como sempre falamos, toda a população
caso venha a necessitar. Só dessa maneira nós poderemos voltar a um novo normal, que é também bem diferente do normal que só virá por ocasião das vacinas. Obrigado, doutor Jean. Bom, vamos encerrando então a nossa coletiva de hoje, agradecendo a presença de todos e esperando revê-los em breve aqui até a próxima coletiva. Muito obrigado.